Oiê, oi pessoal, boa noite. Já tem alguém aí? Vão me avisando se estão me ouvindo, se estão me vendo bem. Deixa eu já avisar o pessoal aqui que eu tô online. E quem chegar, não esquece, me avisa se tá me ouvindo bem, me vendo bem, pra gente poder começar o conteúdo, que hoje tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Legal, Gilmara, obrigada por me avisar e bem-vinda aqui pra live. Quem já tá aí, seja muito bem-vindo, Thelminha, Gilmara. Vão chamando os seus contatos, os seus amigos para entrarem aqui também. Me ajuda a disseminar essa mensagem que eu tenho aí pro mundo. Aí, legal, mais gente entrando. Vamos dar uns minutinhos aqui só pro pessoal acabar de entrar, né? Para o pessoal ir entrando para poder a gente entrar no conteúdo em si. Hoje eu vou tentar uma coisa nova aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí, como é que estão? De onde vocês estão falando? Vão me contando aí nos comentários enquanto a gente espera o pessoal entrar. Oi, Fernando, bem-vindo. Quem entrou depois que eu falei aí, me ajuda a compartilhar essa live, manda pro pessoal, para me ajudar a que a minha mensagem chegue para mais pessoas. Não por mim, lógico, mas para ajudar essas pessoas a realizarem o que elas querem para a vida delas. Esse é meu objetivo aqui. Então vão clicando aí no aviãozinho, vão mandando para os seus contatos, vão chamando eles para fazer parte desse movimento que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente vai falar de hábito e é um assunto muito, muito, muito importante, porque está presente em todos os nossos dias, quer a gente queira, quer não, né? A gente reconhecendo ou não, os hábitos são como o ar. A gente pode não ver, pode não perceber que ele está aqui, mas eles estão presentes todos os dias. Oi, Cris. Bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar a falar aqui já um pouco sobre os hábitos para a gente já ir entrando no assunto. Vamos indo devagar, esperando o pessoal entrando aí. Então, quem for entrando, mais uma vez, seja bem-vindo e compartilhe essa live com os seus contatos para chamar mais gente aqui para esse movimento. Esse movimento de desenvolvimento pessoal, esse movimento da gente compartilhar conhecimento, né? Compartilhar experiências e trazer para a prática mesmo, né? Como eu tenho falado sempre, o objetivo, o propósito dessas lives é compartilhar um pouco de conhecimento, a minha experiência ou a falta dela e a prática, o exercício. Sem ação, os conhecimentos, eles não agregam em nada, não mudam em nada nosso resultado, né? Então a gente precisa ter ações de acordo com o que a gente está aprendendo. E esse é meu objetivo aqui com as lives. Vamos falar então de hábito. O que são os hábitos? Como que eles se formam, qual que é a função deles e qual é a melhor forma de mudar um hábito indesejado, né? Oi, Marina, oi, Lucas, bem-vindos.
Para quem chegou aí depois e ainda não clicou no aviãozinho e não compartilhou, compartilha aí, que a gente vai entrar agora de fato no tema da noite. Eu não sei se você sabe, a nossa mente, ela toma milhares de decisões todos os dias. E mesmo que seja inconsciente. Nesse exato momento, por exemplo, sua mente talvez esteja decidindo, ainda que você não perceba, se você vai continuar aqui me ouvindo, se vai sair, navegar no feed, se vai focar no que eu tô falando, ou se você vai ligar a TV e vai ficar dividindo a sua atenção entre a TV e a live. Talvez você esteja pensando o que você vai jantar hoje, ou o que você vai fazer a hora que você sair daqui desse nosso bate-papo. Mas nem todas as nossas ações diárias, elas são conscientes. Aliás, boa parte não é consciente, né? Como eu comentei na chamada para essa live, 40% das nossas ações diárias, elas ocorrem de modo automático. A gente não percebe, não tem consciência de que está acontecendo. E o que é o hábito, então, né? O que são esses hábitos que acontecem mesmo sem a gente escolher? Apesar que a gente escolhe, mas a gente vai ver mais pra frente. O que são esses hábitos? São comportamentos que são repetidos dia após dia. E que eles podem ser hábitos bons ou ruins, podem nos afastar ou nos aproximar do que a gente quer pra nossa vida, das nossas metas, como a gente falou semana passada. E segundo os cientistas, por que o hábito ele existe, né? Ele surge como uma ferramenta de proteção do nosso cérebro, uma ferramenta que ele usa para sobrevivência. Como assim sobrevivência? O nosso cérebro, ele sempre procura formas de diminuir, poupar esforço e diminuir o gasto energético, o gasto de energia. Quando a gente realiza uma nova tarefa, por exemplo, a nossa atividade cerebral ela é intensa. Mas conforme a gente vai repetindo, isso vai se transformando num hábito, a atividade cerebral diminui. A energia que o cérebro gasta para realizar aquela atividade, ela diminui também. Então, qual que é a vantagem, qual que é o lado positivo disso? É que como o nosso cérebro, ele sempre se esforça para transformar tudo que é rotina num hábito, a gente não precisa ficar pensando para respirar, não precisa ficar pensando para andar, a gente simplesmente faz. Quando a gente é criança, por exemplo, que a gente começa a andar, a gente precisa pensar, coloca um pé, coloca o outro, se equilibra, para onde eu vou, qual o obstáculo que eu tenho na frente, por que criança se bate, cai e tal? Porque ela ainda não tem o hábito de andar. E aí, conforme a gente vai criando esse hábito, a gente vai fazendo isso de forma que a gente nem percebe o que a gente tá fazendo, na verdade. Se alguém perguntar assim pra você, como é que faz pra andar? Sei lá, levanta e anda. Você nem percebe o que você tem que fazer, né? E isso é instintivo. É algo realmente instintivo como uma ferramenta de sobrevivência, como eu comentei. E aí a vantagem é que como a gente não precisa ficar pensando em coisas básicas, gastar muita energia com coisas básicas, a gente pode usar a nossa energia mental para coisas mais complexas, como aprender novas habilidades, por exemplo. Então, antes de continuar, eu quero mais uma vez tocar no assunto do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento, mais uma vez a gente traz aqui. Por que a importância do autoconhecimento? O que tem a ver com os hábitos? Como eu falei, os hábitos eles podem te aproximar ou te afastar dos seus objetivos, certo? Então, o que você precisa para decidir se um hábito tá te atrapalhando ou tá te ajudando? Você precisa conhecer os seus hábitos, para que você possa também, de forma consciente e inteligente, escolher qual hábito você quer mudar. E mais do que isso, o que você vai colocar no lugar desse hábito, né? O que você vai mudar aí?
A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre essa mudança do hábito, como que é a forma mais fácil, digamos assim. Ainda que não seja fácil, mas uma forma mais simples, mais assertiva. Então, voltando para a criação dos hábitos, né? Você já deve ter percebido que mesmo quando as tarefas são mais complexas, depois de um tempo repetindo essas tarefas, elas se tornam mais fáceis. A gente consegue fazer essas mesmas tarefas de forma mais automática. Por exemplo, um dos exemplos mais comuns quando a gente fala de hábito é dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe, cada pequena ação que a gente tem que ter para começar, para dirigir em si, né? A gente precisa pensar em pegar a chave, abrir o carro, sentar no banco, ajustar a distância do banco, ajustar os retrovisores, os espelhos, né? Ligar o carro, acender o farol, dar seta, olhar para a pista, olhar pro retrovisor, pisar no pedal, virar o volante, pensar o que o outro motorista, já se antecipar, né? O que o outro motorista vai fazer. E isso, nossa, vai assim o caminho inteiro, o percurso inteiro a gente vai pensando em todas essas coisas, tomando maior cuidado. E conforme a gente vai repetindo essa ação, dirigindo, a gente já faz tudo de forma tão automática que a gente nem percebe que a gente está fazendo isso quase que tudo ao mesmo tempo. A gente ainda troca de rádio, escolhe a música, canta, conversa com quem está do nosso lado e ainda bem que a gente consegue transformar então essas ações em hábitos para que a gente não gaste tanta energia sempre que for realizar aquela tarefa. Então, o hábito tem a sua vantagem, certo? Ele tem uma função boa que é preservar a nossa vida, gastar menos energia. E qual que é a desvantagem do hábito? Se o hábito não for bom, leva a gente para caminhos que não são bons também. No livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ele conta a história de um senhor idoso chamado Eugene Pauli. E como a história desse senhor foi importante para as descobertas mais recentes em relação ao hábito. Como que ele funciona, né? O Eugene, ele teve uma encefalite viral e isso prejudicou a memória dele. Como ele foi tratado, o Eugene ele foi tratado por especialistas em perda de memória. E o que os especialistas perceberam? Quando perguntavam para ele assim, Eugene, onde fica a sua cozinha? Ele estava na casa dele. Onde fica a sua cozinha? Ele não sabia dizer. Ele não sabia dizer se ele já tinha comido ou não. Mas ele conseguia todos os dias de manhã levantar da cama dele, ir até a cozinha, preparar o café da manhã dele. E detalhe, ele ainda não sabia qual era a porta da cozinha, mas ele conseguia fazer isso porque isso era de forma automática. Ele não precisava pensar para fazer. Então, assim, em algum momento eles perceberam que o Eugene, inclusive, num dia, ele conseguia fazer isso várias vezes. Levantar da cama, fazer o café da manhã dele, que era ovos com bacon. Então ele ia na geladeira, pegava os ovos, pegava o bacon, fazia o café da manhã, ia pra cama dele, deitava, ligava o rádio, ficava ouvindo o rádio. Depois de 40, 50 minutos, ele esquecia que ele já tinha feito aquilo. Ele levantava da cama, ia até a cozinha, preparava o café da manhã dele, voltava pra cama, mexia no rádio. E ele podia fazer essa repetição, podia repetir isso várias e várias vezes sem perceber que ele estava repetindo. O que isso mostrou para os cientistas que estavam tratando dele? Que o local no nosso cérebro onde é armazenado os hábitos é diferente onde é armazenado as memórias. E o que isso nos mostra? Que a gente pode realizar alguns hábitos de forma inconsciente, mesmo sem nem lembrar o porquê que a gente está fazendo aquilo, mesmo sem lembrar o que nos motivou a fazer aquilo da primeira vez, por exemplo. E olha a importância disso, né? Da gente perceber que a gente precisa estar atento e se perguntando o tempo todo mesmo. Por que eu tô fazendo isso?
isso ainda faz sentido pra mim? Ou é uma coisa que eu fazia antes e que talvez já não faça mais sentido? Tá dando pra entender, gente? Vai me falando aí que vocês já sabem, já me conhecem, que eu vou me empolgando, né? Eu saio falando. Então me fala aí nos comentários se tá dando pra entender até agora. Manda aí os coraçõezinhos pra eu saber que vocês estão presentes aí, estão me acompanhando, estão acompanhando o raciocínio. Legal. Então nesse livro também, O Poder do Hábito. Ótimo, legal. Obrigada. Nesse livro também, O Poder do Hábito, eles explicam que basicamente todos os hábitos eles são divididos em 3 estágios. E esses 3 estágios eles estão interligados, formando um ciclo. O ciclo eles chamam de loop do hábito. Quais são esses 3 estágios? O primeiro estágio é uma deixa, é um gatilho, um estímulo que dispara e que vai falar para o seu cérebro que ele tem que entrar em determinada rotina, em determinado hábito. Ele vai disparar um sinal para que você entre nesse hábito, né? Ligue esse piloto automático. Exatamente, Thelminha. O hábito liga em nós o piloto automático, é isso mesmo. E o gatilho, o que ele pode ser um som, uma pessoa, um lugar, um sentimento, uma atividade anterior. Que mais? Pode ser um objeto, né? Pode ser várias coisas. O segundo estágio é a rotina. A rotina é todas as atividades, as ações que elas são desencadeadas quando dispara o gatilho, certo? E aí para cada pessoa vai ser de uma forma. E o terceiro estágio é a recompensa. A recompensa é uma espécie de prêmio, de sensação, talvez, por você ter realizado aquela tarefa. Então a recompensa quanto mais ela for prazerosa, mais vai aumentar o seu desejo, o seu anseio por repetir aquela rotina. E isso vai fortalecer o ciclo e, por consequência, vai aumentar as chances desse hábito se repetir e se estabelecer como um hábito mesmo. Ficou claro o ciclo também? Vamos compartilhando aí, gente, essa live que ainda tem muita coisa para eu passar para vocês. Hábito é um assunto bem interessante, assim, para mim, pelo menos, eu acho bem interessante a gente conhecer isso para que a gente tenha mais controle de si, para que a gente saia mesmo do piloto automático, sabe? Mas vamos lá, vamos voltar para a história do Eugene, do livro. Eu vou falar um pouco mais do final da história dele já para vocês entenderem o ponto específico aqui do hábito, tá? Depois de alguns anos que ele teve a memória prejudicada, os médicos chamaram a esposa dele e pediram para que ela mantivesse a alimentação dele o mais saudável possível, porque a saúde dele estava sendo muito prejudicada pelos hábitos alimentares e pelo sedentarismo. Mas como vocês já devem imaginar, essa não foi uma tarefa, uma mudança nada fácil. Porque, primeiro, o Eugênio não lembrava das orientações que ele recebia. Então pensa, se a gente, lembrando das orientações que a gente recebe, a gente já não segue muitas das orientações médicas, né? A gente não faz o que a gente sabe que deveria fazer, imagina ele que nem lembrava. O que a esposa dele percebeu? Ela percebeu que se ela mudasse um detalhe, alguma coisinha na rotina dele, ela quebrava o loop do hábito. E por consequência ele não ia até o final do hábito dele. Então ele não fazia aquela ação que ela não queria que ele fizesse, né? Que era, por exemplo, o café da manhã que ele tomava várias vezes ovo com bacon.
O que ela fez? Ela trocou o bacon de lugar. Ela só fez isso. E como ele já tinha memória prejudicada, ele só funcionava no automático, quando ele abriu a geladeira, não achou o bacon, ele não soube o que fazer, digamos assim, né? Quebrou o loop dele, quebrou o ciclo, ele não fez mais o café da manhã dessa forma, e aí ela conseguia controlar um pouco mais o que ele comia. Então, olha que interessante. Provavelmente ela nem fez de forma consciente, porque ela ainda não tinha todo esse conhecimento, né, a respeito dos hábitos. Mas ela fez uma pequena mudança para tentar ajudá-lo a se ajudar, na verdade, né, a controlar a alimentação do marido, e deu mais do que certo. Para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, pessoal. Então, quando um hábito surge, o nosso cérebro, ele para de tomar as decisões de uma forma, de participar dessas decisões, vai. Não é que ele para de tomar a decisão, mas ele para de participar tanto. Ele ele gasta menos energia, ele exige menos esforço dele, certo? E ele pode focar em outras tarefas ao mesmo tempo. Então, a não ser que a gente decida de propósito lutar contra um hábito, ele vai se desenrolar automaticamente, vai seguir o padrão. E aí, o lado positivo disso é que se a gente conhece esse loop do hábito, se a gente conhece esse ciclo, a gente sabe como ele funciona, fica mais fácil a gente controlar os nossos hábitos. Certo? Vão me falando se tá dando pra entender. Então, como que conhecer esse loop, ele nos ajuda a controlar os nossos hábitos, né? Se você conhece, digamos que você identificou um hábito que você queira mudar. A primeira coisa que você vai fazer é identificar qual que é o gatilho, os 3 estágios. Qual que é o gatilho, qual que é a rotina e qual que é a recompensa. Identificou esses 3 estágios? Quais são as ações que você tem durante a sua rotina? Depois que disparou o gatilho e antes de você ter a recompensa, tem a rotina, que são as ações que a gente falou. Quando você tem essas ações, quais são todas as ações? Pensa em cada coisa, cada detalhe que você faz. E a gente precisa pensar, porque como é de forma automática, muitas vezes a gente nem percebeu o que fez. É como eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, sobre dirigir, sobre criança aprendendo a andar, certo? Então, o que a gente pode mudar para mudar um hábito? A gente pode mudar o gatilho, a gente pode evitar ele, ou pelo menos afastar um pouco. Às vezes a gente não consegue tirar ele totalmente de cena, digamos assim, mas a gente consegue evitar. A gente pode dificultar a rotina, como a esposa do Eugene fez. Ou a gente pode mudar a recompensa. Então a gente tem 3 pontos para agir, e em cada um desses pontos tem algumas alternativas. Eu vou dar alguns exemplos mais pra frente, para ficar mais claro. Mas o que é importante a gente saber também, tá? Que os hábitos, eles nunca vão desaparecer totalmente. Isso tem o seu lado, que é uma vantagem, e tem o lado que é a desvantagem. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, como ele não desaparece, o hábito não desaparece totalmente, se eu ficar 30, 60 dias sem dirigir, quando eu voltar a dirigir, eu ainda vou saber dirigir, certo? Talvez eu tenha os reflexos mais lentos, talvez, sei lá, com 60 dias acho que não, mas com mais tempo, né? Andar de bicicleta. A gente tem o hábito de andar de bicicleta quando a gente é criança. Mas quando a gente se torna adulto, nem sempre a gente tem esse hábito. E ainda bem que a gente não perde, não desaprende, né? Mas qual que é a desvantagem? Como eu já falei, o nosso cérebro, ele não reconhece qual é o hábito bom, qual é o ruim. Então, quando a gente tem um hábito ruim,
É como se esse hábito tivesse ali só à espreita, só esperando o gatilho certo, a recompensa certa pra gente cair de novo no hábito antigo. E bem-vindo, Arthur, tudo bom, meu coach? E aí, Ixi, me perdi. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações que eu saí do foco. Ah, sim. Então, como o nosso hábito ele nunca desaparece completamente, isso mostra pra gente o porquê que é tão difícil que a gente mude os nossos hábitos. Porque se eu tiver o gatilho de novo, se eu tiver contato com o gatilho, é muito provável que eu volte a ter aquele hábito antigo. Por exemplo, exercício físico ou alimentação. A gente adquiriu a rotina de sentar no sofá, assistir TV e em vez de sair para caminhar. A gente adquiriu a rotina de, por exemplo, alimentação. O brasileiro tem o costume de comer arroz, feijão, macarrão, purê, sei lá, bife, lanche. E é uma alimentação que a gente sabe hoje que não é tão saudável. Mas é um hábito. O hábito de comer doce depois de uma refeição, da sobremesa. O quanto isso é necessário, né? Às vezes. O quanto a gente sente falta por uma questão de hábito. Ao invés da gente abrir mão da sobremesa, a gente sente falta porque é um hábito. Então, quando a gente se depara com alguns gatilhos, esse padrão ele pode vir à tona de novo. Ele pode... se a gente não assumir o controle do nosso hábito, desse loop, desse ciclo, a gente vai voltar para velhos hábitos. Deu para entender por que é tão difícil mudar os nossos hábitos? Me falem aí nos comentários só para eu seguir, gente. Eu quero tentar compartilhar aí um vídeo com vocês agora, vamos ver se vai dar certo. Mas antes eu preciso saber só se ficou claro para vocês, né? Outra coisa legal quando a gente aprende a lidar também com esse loop do hábito é que a gente pode escolher criar novos caminhos neurais, né? Criar novas rotinas que sejam mais benéficas do que as rotinas antigas. E então a gente pode passar a caminhar ao invés de sentar no sofá e assistir TV, ignorar a sobremesa e por aí vai. E eu quero mostrar pra vocês agora um videozinho que eu fiz que é pra demonstrar isso, como que funciona esses gatilhos e esse caminho neural que já existe. Me falem se vocês estiverem vendo o videozinho. Aqui é a trilha neural do hábito, tá? A gente se depara com um gatilho e gera a rotina, que são as ações. Ação A, ação B, ação C, D, E, F, N ações. Não sei quantas ações você vai ter a cada vez que você se deparar com o gatilho. Como eu disse, para cada pessoa vai ser de um jeito. Quando a gente tem o conhecimento do loop do hábito, a gente vai escolher qual dessas ações eu consigo eliminar, qual que é mais provável, qual que tem maior potencial de me ajudar a não chegar no final desse hábito. Vou colocar aqui de novo para quem não viu. Então, qual é dessas ações a mais provável para que eu possa eliminar esse hábito, mudar essa rotina? E aqui nesse videozinho foi isso que eu quis mostrar para vocês. Aqui eu eliminei a rotina D, por exemplo, a ação D da rotina, né? E aí eu criei um novo caminho neural, que vai me gerar uma nova recompensa. E o que é interessante também falar aqui, né? Quando eu faço um novo caminho neural e vou adquirir, e eu vou ter essa recompensa ainda com esse novo caminho neural,
o caminho neural antigo, ele vai ficando cada vez mais enfraquecido e vai fortalecendo o novo caminho neural. Então, uma coisa muito positiva também em relação a tudo isso é que os estudos, eles mostram que quando a gente adquire um novo hábito, assim como antes eu tinha o hábito de fazer algo, eu consigo ter um novo hábito instalado. Deu pra ver o vídeo, gente? Eu saí falando, mas eu só queria confirmar com vocês se deu pra ver o vídeo, se deu certo ver aí a movimentação do vídeo ou se vocês ficaram só vendo uma tela branca, vai que não deu certo, né? Me avisa aí nos comentários, por favor, só pra eu saber. Senão depois eu dou um outro jeito de compartilhar com vocês, tá bom? Mas quero exemplificar aqui, enquanto vocês vão me avisando aí nos comentários se deu certo o vídeo, eu vou exemplificar. Ah, legal. Ótimo. Eu quero exemplificar como é que funciona essa questão do hábito e de fazer essa mudança de hábito conhecendo o ciclo, ok? É isso mesmo. Bom, vou dar um exemplo muito real pra mim. O despertador toca. Eu vou contar um exemplo real pra mim. O despertador toca, eu silencio ele. Coloco ele na soneca. Depois de uns minutos ele toca de novo. Eu desligo o despertador, desbloqueio o celular, dou uma olhada nas notificações, vejo o que tem de mais urgente, entro no meu WhatsApp, respondo algumas perguntas, outras de grupo, às vezes de vendas, de condomínio, de um monte de coisa eu deixo pra depois. Entro no Instagram, dou uma olhada nas notificações, dou uma olhada nos stories, no feed, entro no perfil de um dos meus mentores, dou uma olhada no que tem de novo, assisto algum vídeo, entro no YouTube às vezes, assisto um vídeo de desenvolvimento pessoal, de marketing digital, alguma coisa do meu interesse. E aí eu, às vezes, quando eu vou perceber, passou 1 hora e meia e eu tô lá no celular. E por mais que eu fale assim pra mim mesma, mas eu tô usando o celular para aprender, né? Eu tô assistindo vídeo de assuntos que me interessam e que agregam pra mim. É verdade. Mas depois desse tempo na cama, eu sinto que a hora que eu saio da cama, o dia já começou em marcha lenta. Então eu não quero mais ter essa rotina. E o que eu posso mudar? Vê que eu descrevi pra vocês várias ações da rotina. O gatilho, qual que é o gatilho? O despertador. E qual que é a rotina? A soneca, as notificações, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, não sei o que. Então, acho que deu pra entender, né? E a recompensa eu posso dizer pra mim mesma, esse é um momento meu de aprendizado. A recompensa pode ser uma mensagem que eu receba e que eu goste. A recompensa nesse caso pode ser falar com alguém, com algum amigo, com algum parente. Enfim. E o que eu posso mudar então? Eu posso mudar que eu não vou mais colocar o celular no efeito soneca, certo? Então qual vai ser a minha nova rotina? Eu preciso definir. O que eu vou fazer de novo? Não é só o que eu quero mudar, é o que eu vou fazer no lugar disso. Eu preciso saber, eu preciso descrever isso, eu preciso ter bem claro. Então, a partir de agora, quando o celular tocar, eu vou desligar o despertador, vou levantar da minha cama, vou até a cozinha, preparar e tomar minha água morna com limão, que eu gosto. Vou pro banheiro, vou escovar os dentes, vou me trocar, vou sentar no sofá, fazer minha auto-aplicação de reiki e só depois desse minha nova rotina é que eu vou pegar o celular e dar uma olhada nas notificações. Percebe a diferença? E percebe como eu só mudei o efeito soneca, na verdade. Porque todas as outras coisas eu já fazia, só que eu fazia em outra ordem. E o que isso me gera? Quando eu faço essa mudança, o que isso me gera? Me gera mais energia, me dá a sensação de que o meu dia
começou de verdade. Porque enquanto eu fico na cama, não interessa se eu tô lendo, se eu tô aprendendo, se eu tô... O que que eu tô fazendo? Me dá a sensação de que o dia ainda não começou. E se eu demoro pra sair da cama, eu penso, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Mas não, eu tava aprendendo. Às vezes eu até faço resumo do que eu tô aprendendo ainda na cama. Mesmo assim, a sensação que fica não é boa. Então, por isso, eu escolhi mudar esse ritual. Legal, Betinha. Que bom que tá dando pra entender, gente. Às vezes, eu tenho um pouco de receio, confesso, de não conseguir simplificar o quanto eu acho que eu tô simplificando. Então, se vocês tiverem dúvida, olha, manda aí nos comentários as dúvidas. Se vocês quiserem compartilhar alguma experiência, eu ainda não tô tão adaptada a ler os comentários, eu confesso. Mas eu vou pegando o jeito aos poucos. E lembra aí de mandar muitos coraçõezinhos, lembra de compartilhar a live, não interessa se a gente tá no meio da live, se a gente tá no começo, se a gente tá no final, sempre vale a pena. Porque não é todo o aprendizado que eu tô compartilhando. Às vezes é uma sacada, uma palavra, uma frase. Então compartilha, continua compartilhando, continua chamando alguém que você realmente se importe. Bem-vindo quem tá chegando agora. Ui, faz todo sentido, Dani. Também sinto isso ao acordar e ter usado o soneca. Legal. Carlinha, bem-vinda. Bom te ver aqui. Então, agora que a gente entendeu por que o hábito existe, né? Qual que é a função dele, como que ele funciona, como que ele é criado, como que a gente pode mudar isso... agora a gente tem que pensar assim, todos nós temos pelo menos um hábito ruim. Não é possível que alguém aqui fale assim, não, todos os meus hábitos são perfeitos. Algum hábito ruim a gente tem. Talvez para você seja um, para mim seja outro, e tudo bem. E todos nós sabemos que não é fácil deixar um hábito para trás, né? E por isso que entender o ciclo é tão importante, como eu já falei. Criar um novo hábito ou mudar um hábito indesejado, o primeiro passo é reconhecer qual que é o gatilho, qual que é a rotina, qual que é a recompensa, onde que a gente pode agir. A recompensa, às vezes, ela pode ser até assim, uma sensação de dever cumprido, por exemplo. Ainda. Alguém me confirma aí, porque a minha tela aqui travou. Eu não sei se eu saí. Bom, acho que eu tô ao vivo. Tô indo subir, acho que eu ainda tô ao vivo. Então, como eu falei, a recompensa ela pode ser a sensação de dever cumprido, um bem-estar, um momento, por exemplo, de jogar a conversa fora com algum amigo. Deu uma travadinha. Gente, acho que eu que apertei alguma coisa aqui, viu? Mas já voltou, né? Confirma pra mim se já voltou. Legal. Tá ótimo. Então, a recompensa ela pode ser um bem-estar, o que mais que eu falei? Sensação de dever cumprido, bater um papo com algum amigo, assistir uma série, assistir um filme, jogar videogame, não sei. Pra cada um vai ser uma coisa, certo? E pra mudar o hábito, a sacada é a mesma. Por quê? Porque o gatilho muitas vezes vai continuar existindo. O que a gente precisa, de repente, é substituir alguma das ações da rotina, igual eu mostrei lá no videozinho. Quem não viu o vídeo, me manda depois uma mensagem no direct que eu compartilho, só pra ficar mais visual o que é que a gente tá explicando aqui, tá? Então, o ideal é que a gente substitua uma ação, uma dessas ações, uma dessas atividades da nossa rotina por algo que também gere uma recompensa. É importante que a recompensa continue existindo, para que a gente tenha vontade de fazer essa mudança,
né? Porque se não escolher entre ter uma recompensa ou não, geralmente a gente escolhe por ter a recompensa. Outro exemplo que eu quero dar. Sabe aquele docinho que você come à tarde? Começa a prestar atenção. Quais são as possíveis recompensas de comer esse doce? Porque não é só comer o doce, às vezes, tá? De repente é uma desculpa para você fazer uma pausa à tarde. Sei lá, um dia você tava cansado, levantou, foi dar uma caminhada e viu um doce, comeu o doce. No outro dia você se estressou com alguma coisa no trabalho, levantou, comeu o doce. No outro dia você levantou para ir no banheiro, mas você falou assim, nossa, nos outros dias eu comi o doce. Ah, vou comer doce. Então às vezes é só para fazer uma pausa, às vezes é só para esticar as pernas, às vezes é só para mudar o foco, né? Ou de repente você tá com fome mesmo. De repente você quer mastigar alguma coisa, de repente você quer sentir o sabor doce. Então preste atenção nisso. Qual que é a recompensa que você tá tendo quando você come o docinho? E começa a fazer testes. Faz o teste assim, por exemplo, no primeiro dia você vai fazer a pausa, mas não vai comer doce. Espera 15 minutos. E vê, a vontade de comer doce ainda tá aí? Continua com vontade de comer doce ou já passou? Aí no outro dia você vai fazer um outro teste. No outro dia você vai fazer outro teste. Você vai comer para saciar a fome, que pode ser fome, então você come alguma coisa para saciar a fome. Mas uma coisa mais saudável de preferência. Ou talvez até alguma coisa só para mastigar. Depois de 15 minutos, a vontade de comer doce continua ou passou? E de repente você vai perceber mesmo que você sente falta do sabor doce. E tudo bem, só que é um doce específico ou pode ser qualquer doce? Será que você pode substituir o doce pelo doce de uma fruta? Sabor doce de uma fruta? Será que não é o sabor doce em si, mas talvez os hormônios que ele libera quando a gente come? Quando a gente come doce, libera parte dos hormônios da felicidade, né? Libera serotonina, libera endorfina. Então, será que é por causa dos hormônios? Por causa dessa sensação de bem-estar que eles geram? E aí você pensa, o que você pode fazer para ativar essa liberação, ao invés de comer o doce? A minha sugestão é que faça uma meditação ou até um banho de sol, por exemplo. Ficar 10, 15 minutos no sol. Essas duas sugestões que eu tô dando, elas liberam mais de um tipo do hormônio da felicidade. Então geram um bem-estar. Será que ajuda? Será que não? Outra coisa importante, né, de mencionar aqui, já que a gente tá falando de comer doce, uma coisa legal da gente saber é que muitas vezes a fome ou a vontade de comer, e principalmente a vontade de comer doce, é sede. Porque o seu cérebro, ele é muito inteligente. A nossa mente, ela é fantástica. Boa, Carol! Gente, eu não tô falando que doce não é bom, tá? Eu sou uma formiga. Mas a gente tem que ter controle sobre isso. Não pode fazer só pelo hábito. Então, a gente pode comer o doce de forma controlada, né? Perdi o que eu ia falar. Esqueci. Se eu lembrar daqui a pouco, eu falo. Era alguma coisa que eu tinha lembrado aqui de dar de dica. Eu trouxe também algumas sacadas para vocês. Eu estudei bastante para trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Eu já gosto de estudar mesmo. Ai, boa, Betinha! Então, o que acontece, né? Deixa eu voltar então na sacada para eu não me perder de novo.
a nossa mente, ela é muito inteligente e ela sabe que quando a gente come doce dá sede. Então, às vezes, por falta de água, ela precisa de água e ela vai despertar em você uma vontade de comer doce, porque ela sabe que depois de você comer o doce, você vai beber água. Muitas vezes. Fome pode ser confundida com doce, com sede. Por quê? Também a sua mente vai saber que através do alimento ela vai obter água. Não necessariamente porque você vai beber água, mas porque de repente você vai comer alguma coisa que já fornece líquido. Então, por uma necessidade de líquido, de água, de se hidratar, a sua mente pode mandar sinais diferentes. Então é bom a gente estar atento à hidratação. Eu, principalmente, quando tô falando demais, eu acabo bebendo bastante água, né? Mas já é um hábito pra mim. Melhora a pele, melhora o intestino, melhora tantos aspectos da nossa vida. E qual que é a melhor forma da gente beber água? É ter uma garrafinha do lado. Porque eu vou confessar, se eu não tiver uma garrafinha do meu lado, eu não bebo também, tá, gente? Carlinha, depois essa live vai ficar gravada, aí você assiste o final dela, que ainda tem o exercício de hoje que eu vou compartilhar aqui, tá bom? Então, como eu tava comentando a respeito da preparação para essa live, eu estudo bastante para trazer o melhor para vocês. E eu fiquei, nos últimos dias aí, eu fiquei até 2 horas da manhã estudando bastante, porque quando a gente fala de hábito, tem muito conteúdo bom, tem muita coisa, assim, pra gente aprender, muita sacada mesmo, sabe? Pra gente conseguir mudar os nossos hábitos. Então, eu anotei aqui algumas sacadas que eu achei bem interessante pra trazer pra vocês. E eu vou acompanhar aqui com as minhas anotações, porque senão eu não vou lembrar de tudo. A primeira sacada é mudar os padrões, né? Como que é isso? É tornar o tornar o certo fácil e o errado difícil. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu não vou comprar leite condensado, não vou ter leite condensado na minha despensa, porque aí vai ficar difícil eu fazer o errado? Vai ficar difícil eu comer o leite condensado todo dia? Quer dizer, por exemplo, que eu não vou levar o meu celular pro quarto para que quando eu acorde, eu não tenha o celular lá para ficar mexendo nele durante 1 hora, 1 hora e meia. Então, é dificultar, é pensar mesmo o que eu posso fazer para tornar esse novo hábito mais fácil. Faz sentido? Para mim fez muito sentido. A segunda sacada é pagamento versus recompensa. Eu ouvi isso do Joel J. Ele é um especialista em alta performance. E ele falou um dos motivos que além da questão da sobrevivência mesmo, né? Da dificuldade de mudar um hábito por causa da sobrevivência, mas o que ele chama de pagamento versus recompensa. Ele diz assim, bons hábitos, a gente paga o preço agora para colher a recompensa no futuro. Maus hábitos, a gente paga o preço. A gente tem a recompensa agora para colher as recompensas no futuro. Um exemplo. Bom hábito. Exercício físico e se alimentar de forma saudável, tá? Pra mim, tá muito associado a essas coisas e fica mais visual. Então, o bom hábito de fazer o exercício, de se alimentar de forma saudável, é o preço que eu vou pagar agora. E eu só vou ver o resultado disso, a recompensa disso no futuro. Com mais saúde, com mais longevidade, com menos doenças, emagrecendo. Porque não são processos rápidos, não são recompensas que eu vou ter agora. Entende? Mas eu tô pagando o preço agora, eu tô fazendo o esforço agora. Agora, quando a gente fala de maus hábitos, nesse mesmo sentido da alimentação, do exercício, quando eu como um doce, ou quando eu como uma coisa gordinha, como a gente fala, né? Eu tô tendo prazer agora. Comer doce é bom. Eu tô tendo a recompensa agora. Aliás, eu tô tendo...
Eu tô tendo a recompensa, é isso mesmo, achei que eu tivesse confundido. Eu tô tendo a recompensa agora. Só que qual é o preço que eu vou pagar disso? É só no futuro. É com obesidade, é com doenças, né? É com menos energia, que eu só vou perceber depois de um tempo. E aí outra coisa importante pra gente pensar é no significado que a gente tá dando pros bons hábitos, pros hábitos saudáveis. Será que eu tô pensando assim, ter hábito saudável é chato? É ruim, tem coisa melhor pra fazer. Será que é esse o significado que a gente tá dando? Porque se for, é claro que, mesmo que inconsciente, a gente vai preferir os hábitos antigos. Certo? Então, qual que é o novo significado que você pode dar para a mudança que você quer fazer? Pensa nisso. A sacada 3, terceira sacada que eu trouxe para vocês. Qual que é o preço que você está disposto a pagar para fazer essa mudança? E preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Se você não estiver comprometido, se você não estiver disposto a priorizar as ações que você precisa ter para mudar esse hábito, não começa. Não faz isso agora. Se compromete antes. Sabe por quê? Porque você vai começar, aí você não tem comprometimento, um dia você faz, no outro dia você não faz, você vai desanimando, você vai parar no meio do caminho, você vai se frustrar e vai fortalecer uma crença de incapacidade. Vai fortalecer a crença de que, eu sabia que eu não ia conseguir de novo, por isso que eu nem tento. É isso? É isso que você quer fortalecer? Eu tenho certeza que não é. Então, a hora que você decidir mudar, se compromete com essa mudança. Faz de verdade. A quarta sacada é instalar novas rotinas em rotinas que já existem. Porque isso vai facilitar que você faça a mudança. Por exemplo, coisas que você já faz todos os dias. Como, sei lá, tomar café da manhã. Eu não tomo café da manhã todos os dias, mas a maioria das pessoas toma, né? Mas almoçar, jantar, tomar banho, escovar os dentes, sei lá, acordar, dormir. São coisas que você já faz todos os dias, certo? Então, quando você for decidir, por exemplo, eu decidi que eu quero começar a meditar. Eu vou meditar todo dia na hora do banho. A hora que eu entrar no banho, eu vou fechar os meus olhos e vou prestar atenção na minha respiração de forma consciente. É assim que eu vou começar a adquirir o hábito. Eu quero começar a ter o hábito da leitura. Então eu vou definir que eu vou fazer a minha leitura todo dia antes de dormir. A última coisa que eu vou fazer antes de dormir, eu vou deitar na minha cama, vou pegar meu livro e vou ler. Vai ser a última coisa. Acabei de ler, eu vou apagar a luz e dormir. Entende? Como inserir um hábito junto com um que já existe, o hábito que já existe, que você já faz todo dia, vai servir de gatilho para o novo hábito. Percebe? Agora, já finalizando, eu quero trazer a proposta do exercício aqui para vocês. Eu não sei se você lembra, se você estava presente ou se você assistiu depois da gravação do nosso bate-papo sobre metas. O exercício de hoje tem um pouco de relação com alguns conceitos, então se você não viu, a hora que acabar o nosso bate-papo aqui, vai lá no meu IGTV, tem também no meu canal do YouTube, Dani Dourado Coach, e assiste. Mas não deixe para depois não, assiste agora, porque é um vídeo rápido de 35 minutos. Hoje a gente está se alongando um pouco mais, mas é um vídeo rápido. E eu vou ter que até acelerar aqui, porque pra gente poder cumprir o horário, né? Senão o Instagram daqui a pouco vai me derrubar. Então, qual que é a proposta de hoje? Pega uma folha de papel e responde algumas perguntas. Quais são as perguntas? Primeiro, qual que é o hábito que você quer mudar? Define isso. Descreve, detalha. Quando que esse hábito é executado? O que acontece um pouco antes que funciona como gatilho?
Qual que é a rotina que você tem? Quais são as ações até você concluir o hábito? Qual que é a recompensa? Por que que você quer mudar esse hábito? Qual é a importância? Qual é a relevância? Lembra a relevância? Se não tiver relevância, você não vai fazer. Qual que é o hábito que você quer ter no lugar? Já falei antes no exemplo que eu dei. Tem que ter um hábito pra gente instalar no lugar do que a gente quer eliminar. E seja específico. Detalha o que você vai fazer no lugar. Cada ação. O que você ganha? Qual que é o benefício desse novo hábito? Lembra? Esse é o novo significado que você vai dar para essa mudança. Você vai se conectar com o que é positivo. Mas pensa também, o que você perde com essa mudança? Ai, mas se eu pensar no que eu vou perder, eu não vou fazer. Não. Se você souber o que você vai perder, você tem a chance de minimizar essa perda. As chances de você persistir são maiores, porque você já sabe o que você pode perder, você já se preparou para essa perda. O que a gente falou antes, né, na sacada, qual que é o preço que você está disposto a pagar? Pensa sobre isso, qual que é o preço? É um tempo de descanso que você vai ter que abrir mão? É um alimento que você gosta? É um tempo com a sua família? É um dinheiro? De repente você quer, sei lá, começar a trocar o salgadinho de isopor por um snack, um chips mais saudável, um chips de coco, um chips de batata doce, sei lá. É algo que você vai ter que gastar um pouco mais? O que você está disposto a abrir mão? E por último, escolhe um guardião para te cobrar o cumprimento desses novos hábitos. Faz uma aposta com ele. Cada vez que você não cumprir o combinado, você vai pagar para ele uma quantia em dinheiro. Mas não se sabota não, tá? Tem que ser uma quantia que vai doer, que vai ter importância realmente, que vai fazer a diferença para você. E todas as vezes que você falhar, você vai ter que pagar esse guardião. Legal? A gente vai encerrar. Hoje a live foi um pouco mais comprida, tem muito conteúdo bom de hábitos. Eu nem compartilhei tanto as minhas experiências, né? Eu tenho experiência com guardião, eu tenho algumas experiências nessa relação dos hábitos, mas fica para uma outra hora. A gente vai encerrar por aqui. Eu espero de verdade que tenha feito sentido para você tudo que eu trouxe. Como eu falei, eu gosto muito de estudar e de trazer aqui o melhor que eu puder para você. Então, eu vou colocar o vídeo no meu IGTV, vou colocar no meu canal do YouTube. Deixa lá um comentário pra mim, qual que foi o principal aprendizado. Vai lá no meu YouTube, se inscreve no canal, me ajuda a movimentar esse canal aí pra eu ter cada vez mais vontade de produzir vídeos pra vocês. E compartilha a gravação com alguém que não pôde estar aqui hoje. Né? Me ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas. Essa mensagem é muito importante. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui ao vivo. Obrigada para quem vai assistir a gravação. Eu desejo uma excelente noite para vocês. Obrigada pela participação de vocês, por participarem aí nos comentários, por me deixar saber que está fazendo sentido. Para mim é muito importante. Um beijo, boa noite para todos.